Aleluia. Que a cada dia nós venhamos ter essa essência de adorar o Senhor Jesus em espírito e verdade. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé nesta noite. Convido você a pegar as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Eu peço que você curva a tua cabeça, feche seus olhos e fala para o Senhor Jesus o que tem afligido a tua alma, o teu coração nesta noite. Fala para o Senhor, porque eu tenho a certeza que o Senhor já falou comigo e contigo através dos louvores. E nessa noite o Senhor, Ele vai concretizar a obra dEle na minha e na sua vida através da palavra. Essa palavra que tem nos curado, tem nos salvado, tem nos transformado e tem nos libertado. E nesta noite nós temos o privilégio de estarmos aqui para ouvir esta palavra. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, eis aqui a tua amada igreja diante da tua presença. Papai querido, o Senhor é um Deus onisciente e onipresente. O Senhor é o único Deus que sonda coração e lê pensamentos. O Senhor conhece o deitar, o Senhor conhece o levantar de cada um nesta noite, de cada um que está nos ouvindo nesta noite. Papai querido, que a tua palavra que vai ser ministrada nesta noite venha de encontro ao meu e ao coração da tua igreja nesta noite. Que esta palavra venha trazer vida, que esta palavra nesta noite venha trazer cura, venha trazer libertação, venha trazer transformação e mudança de vida nesta noite. Papai querido, eis-nos aqui. Papai querido, eu apresento o teu servo, o instrumento do Senhor que vai ministrar a tua palavra. Usa ele com a ousadia do Senhor. Usa ele, ó Pai, de forma sobrenatural nesta noite, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. E eis-nos aqui, fala com a tua amada igreja, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos nesse domingo para alimentarmos um pouco mais da palavra do Senhor, porque cada vez que nós alimentamos, nos tornamos espirituais, entendedores daquilo que Deus tem para cada um de nós. Abram vossas Bíblias em Lucas 3, do 1 ao 16. Lucas 3, 1, 16. Amém? A palavra de Deus fala assim: no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Trocanites, e Lisânias tetrarcas de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escambrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão se interrogava, dizendo: que faremos, pois?
E respondendo ele, disse-lhes: que tiver 2 túnicas, que repartam com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque Deus vai guiando o seu povo, vai guiando aqueles que estão dispostos a fazer a obra, estão dispostos a obedecer a palavra. João Batista começa uma pregação num lugar inusitado, mas se nós notarmos a palavra de Deus, Deus sempre coloca o povo dele, o povo que tem fé no coração, no deserto, porque é no deserto que nós vamos aprender espiritualmente aquilo que ele tem para nós. Quando nós voltamos a uns 400 anos atrás, 470, o povo começa a caminhar para um cativeiro por desobediência à palavra. Um povo que teve toda uma história, e tem uma história, assim como nós também fazemos parte desse povo. Um povo que andou com Deus, que viu o mar abrir, um povo que viu as pragas no Egito, Deus com a sua mão forte libertando toda essa nação, cuidando, como a galinha cuida dos seus cutinhos. Deus dá a lei para esse povo e mostra ao mesmo tempo para eles o caminho que eles estavam seguindo, não era o caminho certo, dando a palavra e mostrando ao mesmo tempo que o homem sozinho, mesmo tendo conhecimento das leis, ele não consegue andar nesse caminho, ele precisa do Espírito Santo de Deus, ele precisa de Jesus, ele precisa de Deus. A partir desse momento o povo começa uma caminhada e começa a se perder e se distanciar, quando escolhem um rei para eles igual a todas as nações, e aquilo só vai andando para trás. As 10 tribos do norte são levadas cativas para os assírios, onde se tornam o povo samaritano, sobrando as 2 tribos do sul, e a quais elas quase também são levadas, não são, porque Deus opera na vida desse povo, dando mais eles tempo e oportunidade. Mesmo eles vendo aquilo que aconteceu com o povo do norte, eles não guardam a palavra e continuam fazendo de maneira errada. Alguns reis conseguem andar no caminho do Senhor e os outros não, e isso vai distanciando, e o povo começa a adorar ídolos, adorar imagens de outros povos, deuses com D minúsculo. A partir desse momento, o Senhor, com a sua longanimidade, coloca esse povo no cativeiro, falando para eles que eles iam ficar 70 anos, e depois desse cativeiro o povo é liberto pelas próprias mãos do Senhor, porque é assim que Ele faz no meio de nós, dando uma nova oportunidade. E aí depois de 400 anos o Senhor se cala, não fala mais com esse povo, por desobediência a tudo aquilo que Deus fez na vida de cada um deles. Eles tinham que ter pelo menos um pouco de esforço, saber que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós, mesmo que nós não entendamos o verdadeiro sentido, porque Deus nunca mostra a caminhada total, Ele mostra partes a partes, porque isso significa ter fé nas nossas vidas. Um povo 40 anos no deserto, mas aquele povo recebe a terra de Canaã, a terra a qual Deus prometeu para Abraão lá atrás, quando ele olha para as estrelas,
E Deus fala: a sua descendência será como as estrelas. Também fazemos parte de uma daquelas estrelas que brilhavam lá no céu, porque nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus e somos também filhos de Abraão na fé. E depois de 400 anos, Deus se manifesta através de Zacarias, um dos sacerdotes do templo do Senhor, falando para ele que ele ia ter um filho, e esse filho ia glorificar o nome do Senhor. Nasce João Batista, e João Batista começa uma pregação num lugar inusitado, a qual a maioria das pessoas não acreditariam, porque ele começa a pregação do Senhor no deserto. A cobertura a qual Batista estava pregando eram os céus e as estrelas. O alimento ao qual tinha para ele era mel e gafanhotos. A roupa que ele trajava era de couro de carneiro, com cinto ao redor. João Batista, aos olhos dos homens, jamais teria condições de levar o evangelho de Deus. Mas Deus não vê como vê os homens. Deus olha dentro do coração, e num determinado momento da vida de João Batista, o Senhor começa a falar com ele, começa a mostrar o caminho. João Batista começa a pregar o arrependimento. Como João Batista tira essa palavra? Sendo que o céu dos céus tinha o conhecimento das leis, tinha o conhecimento daquilo que Deus tinha passado para eles, os fariseus. Porque Deus opera na humildade. É por isso que Deus coloca a gente sempre no deserto. O deserto é onde Deus mais fala dentro do nosso coração. Foi no deserto que o Senhor se manifesta àquela grande nação e mostrou para cada um daquele povo, cada um daquelas pessoas, daqueles judeus, daqueles hebreus, e foi fortalecendo cada caminhada deles no deserto, que o Senhor entrega as leis àquele povo. Dá estatutos, organiza, fala para aquele povo o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós vamos produzir frutos dignos de arrependimento quando nós começamos a essa caminhada com o Senhor, quando nós vamos tendo intimidade com Deus, e Ele vai mostrando o caminho para nós. João Batista, no começo, as pessoas não acreditavam, mas ele não se importava, porque Deus estava falando dentro do coração dele. Assim, essa obra também foi feita por Noé, quando ele começa a fazer a arca do Senhor. A maioria das pessoas começam a dizer para ele: para de fazer isso, tirando de ideia a obra do Senhor. Mas quando nós estamos no deserto, a voz de Deus fala tão forte no nosso coração que nada que o mundo fale, o que o mundo faça, vai abalar o crente, porque o crente é firmado na palavra de Deus. Em Gênesis 45, a palavra de Deus fala assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos. Levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento.
José era um sonhador, mas ele tinha sonhos diferentes. Ele tinha sonhos que Deus dava para eles, e ele acreditava naqueles sonhos. Porque quando nós começamos a acreditar naquilo que Deus tem para nós, significa que nós temos fé no nosso coração. José mostra o coração dele no final de tudo aquilo que ele passou, desacreditado por sua família, pelos seus irmãos, perseguido e invejado, quase o mataram. Não mataram porque Deus não permitiu, mas tudo era um propósito de Deus, porque cada vez que eles tentavam humilhar ou brigar com José, mais José ficava forte na sua fé. Nada que eles faziam com José poderia deixar de sonhar, poderia parar de acreditar naquilo que Deus tinha, na obra, na vida dele, porque quando José fala que viu ele se debruçando diante dele, os irmãos ficaram loucos, não acreditando, mas José, hora nenhuma, deixou de acreditar naquilo que Deus tinha. E quando nós continuamos acreditando naquilo que Deus tem na nossa vida, nós continuamos sempre avançando. E assim foi na vida de José, sendo vendido, caluniado, se tornando um escravo, uma pessoa que um dia foi livre. Mas lembre, quando você anda com Deus, você nunca é escravo, não importa onde colocar você. José tinha convicção que Deus tinha um propósito na vida dele, e continuava acreditando, não importava se não estava mais na terra com seus pais, não importava mais se ele era escravo de Potifar, ele continuava acreditando, porque Deus continuava dentro do coração, e falando para ele, continua avançando. Assim ele fala com cada um de nós, no nosso coração, continua avançando, caminhando, e dando frutos dignos de arrependimento. Dar frutos dignos de arrependimentos é amar o próximo, tentar ajudar as pessoas, da maneira que nós pudermos, não importa como, orando ao Senhor, porque Ele faz milagres, Ele cura, transforma as nossas vidas. José sabia disso, caluniado na casa de Potifar, é preso, fica uma temporada preso, não calunia a esposa, e o que é mais bonito de tudo, no final da história de José, é quando ele se torna a segunda pessoa mais poderosa do Egito, governador do Egito. Hora nenhuma passa no coração de José de se vingar de todas aquelas pessoas. José não olhou em Potifar, que tinha mandado prender ele, não olhou na esposa dele, que tinha caluniado ele, mentindo que ele tinha feito algo que ele não tinha, porque era um homem de Deus, que valorizava aquilo que Deus falava com ele. José poderia ter se vingado dos seus irmãos, e poderia ter se vingado daquelas pessoas que compraram ele como escravo e carregaram e venderam para Potifar. Qual o problema? Ele não conhecia aquelas pessoas, não sabia quem eram seus pais. Ele podia, estava nas suas mãos todo o poder, mas Deus sabe para quem dá o poder. Lembra disso? Quanto mais humilde nós somos, mostrando fruto de arrependimento, assim como José, ele mostra esses frutos de arrependimento, a partir do momento que José abraça os seus irmãos, chorando, preocupado com seu pai, através daquela nova situação que Deus tinha colocado ele, mudando o seu cenário. Uma pessoa desacreditada e presa agora se tornava um governador. Você sabe por quê? Porque Deus levanta pessoas que não têm títulos. A maioria das pessoas no mundo, talvez naquela época e hoje ainda mais, preocupam mais com títulos do que com a palavra de Deus. E Deus pega essas pessoas que não têm título nenhum, desacreditadas, não importando o lugar que elas estiverem, e Ele levanta elas e mostra e fala: olha o que eu faço com as pessoas que têm humildade no coração. Olha o que eu fiz na vida de José, olha o que eu fiz na vida de Noé, de todas essas pessoas que andaram comigo. Porque quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus e fazer esta mesma obra que esses grandes homens fizeram, passando por dificuldades muito maiores do que a nossa, isso nos dá força para continuar caminhando, porque sabemos que essa história é verdadeira.
E José cuida daquele povo, porque o coração dele estava em Deus. Em Lucas 19, a palavra de Deus fala assim, ó, Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Olha que coisa maravilhosa. João Batista, quando os publicanos vão perguntar para ele o que eles têm que fazer para arrepender, para ser batizado, ele fala: se você tem 2 túnicas, dá uma para a pessoa que não tem túnica nenhuma. Isso é a coisa mais difícil para o ser humano, porque ele aprendeu a ganhar, e vai juntando e juntando, e não sabe nem mais aonde coloca, não consegue ajudar um próximo que se quer na vida dele. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. As coisas financeiras para Zaqueu já não estavam fazendo sentido mais, e de repente ele ouve falar de um tal Jesus Cristo, que vinha fazendo uma obra maravilhosa. Pelos frutos conhecereis a árvore. A palavra de Deus fala assim: por vossas obras vos conhecereis. E ele não consegue entender, porque Jesus está curando as pessoas com dificuldades, transformando a vida delas, e não estava pedindo nada em troca. E ele estava acostumado com barganhas, porque era cobrador de impostos, e a palavra de Deus fala que às vezes eles cobravam até a mais para ficar com pouco. E vê a atitude do Senhor Jesus, um brilho diferente, uma transformação, curando pessoas que haviam nascidas cegas, coxas, e tiveram oportunidade porque foram ao encontro do Senhor. E ele diz: também quero. E ele faz a fé crescer no seu coração, e não olha para as dificuldades, nem para as pessoas que estão ao redor do Senhor Jesus Cristo. Ele luta. E quando nós lutamos para encontrar com o Senhor Jesus, Ele fala conosco. Lutar é isso que nós estamos fazendo hoje, saindo da nossa zona de conforto e vindo glorificar o nome do Senhor, louvando, aprendendo com a palavra no crescimento espiritual, sabendo que Ele está aqui no meio de nós, porque a palavra fala, e a palavra é verdadeira. Através daquele esforço de Zaqueu, e ele fala no final: e levantando Zaqueu disse: Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. João Batista não tinha títulos, enquanto os saduceus e fariseus tinham, doutores da lei. João Batista não tinha vestes caras, mas isso não impediu dele continuar avançando, pregando o evangelho do Senhor, porque é assim que Deus faz o pequeno crescer na vista das pessoas que se acham grandes. João Batista não tinha o alimento todos os dias na sua casa, mas Deus alimentava com mel, alimentava com gafanhoto. E ali mostrava que ele estava única e exclusivamente porque ele tinha fé, não estava preocupado com coisas materiais, mas sim com a palavra espiritual. E naquela determinação de João Batista, pregando o evangelho como ele tem que ser pregado, tinha pessoas que não queriam ouvir porque estavam fazendo coisas erradas, mas no meio daquelas pessoas existiam aquelas que queriam mudança no coração, assim como também há no meio de nós.
Por isso que o evangelho tem que ser pregado. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Às vezes não faz sentido para você hoje, mas amanhã ou depois ela pode fazer sentido. Ou depois da manhã, porque para a palavra de Deus o tempo não existe. Porque há mais de 2000 anos essa palavra foi escrita. E hoje nós estamos aqui pregando da mesma forma. E ela tem transformado corações, porque transformou o meu e pode transformar o de vocês. Transformou o de Zaqueu, pode transformar o de vocês. Basta que a gente continue avançando sobre a palavra do Senhor. Em Êxodo 33, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 33. Êxodo 33. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenham achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e te atente que essa nação é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O Senhor escolhe Moisés desde o ventre, protege aquela criança num rio de crocodilos, põe o próprio Faraó, a qual num determinado momento estava mandando matar os hebreus, para cuidar do seu próprio Moisés. Moisés cresce, torna homem inteligente, formado nas faculdades. O povo começa a entender que algo é diferente na vida daquela criança. Mas depois Deus tem que quebrantar, porque Deus trabalha na vida das pequenas pessoas, dos humildes. Por isso que Ele coloca no deserto, assim como Ele colocou João Batista. Então, se você ver alguém pregando no deserto, glorifique a Deus, porque Deus está no negócio, lembra disso? No deserto é na dificuldade, no tempo determinado por Deus. Moisés, depois que Deus aparece para ele numa chama ardente, ele já estava preparado, já tinha sido trabalhado. Agora o encontro com o Senhor, depois de Jetro ter ensinado sobre Deus, sobre a palavra, ele mostra que Deus, o porquê Deus escolheu, porque ele tinha um amor pelaquela nação, ele tinha um amor pelo seu povo, ele escolheu um lado, mesmo sendo neto de Faraó e tendo uma vida boa e tranquila, ele escolhe o lado dos hebreus, que estavam sendo castigados, que estavam sendo mantidos como escravos. Ele preferiu fazer parte daquele povo escravo, mas andar com Deus, do que fazer parte do Egito e andar sem Deus. Uma escolha que também nós fizemos, por isso nós estamos aqui sob esse evangelho. Passamos por dificuldades, por momentos difíceis na nossa vida. Passamos por pouco alimento, mas continuamos glorificando o nome do Senhor. Isso é ter fé no coração. Momentos ao qual, se fossem outras pessoas, estariam procrastinando, teriam parado e desistido, mas a fé no coração faz você avançar, assim como fez na vida de Moisés. Escolheu um lado. O lado que Deus estava, não importando se era um povo fraco, um povo escravo, um povo pequeno, mas Deus estava com aquele povo, e esse é o lado que nós temos que escolher. Quando ele vai fazer o sacrifício, que ele vai pegar as tábuas do mandamento, que ele chega e o povo, depois de 40 dias, o povo não soube esperar, o povo ainda não sabia andar com Deus, saber que o tempo é de Deus. O Senhor olha e fala: não vou mais andar com esse povo, vou mandar um anjo, você vai e vai com o anjo, e eu não vou. E Moisés, com intimidade, porque para você falar com Deus como ele falou, você tem que ter intimidade com Deus, e para ter intimidade com Deus, você tem que orar, você tem que buscar.
Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Lembra disso? E aí vem a coisa mais linda que Moisés fala: se o Senhor não for, nós também não vamos sair daqui. Porque o que diferencia o povo de Deus com o povo do mundo é a presença do Senhor. Pelas tuas obras eu vos conhecereis. Obras verdadeiras são aquelas feitas sem pedir nada em troca. E você não sabe o tanto que isso agrada a Deus, quando mesmo na dificuldade você continua pregando a palavra do Senhor, sabendo que Ele sabe todas as coisas, e o tempo certo é dEle, e o tempo é dEle, e no momento certo Ele vai te dar a terra de Canaã, e se não der, Ele continuará sendo Deus. Lembra disso? Igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós não vamos nos dobrar ao mundo, a sua estátua, Nabucodonosor, porque se Deus quiser, Ele nos salva, mas se não quiser, Ele continuará sendo Deus, e nós não vamos nos dobrar. Fé no coração, assim como na vida de Moisés. Em Mateus 14, 13, a palavra de Deus fala assim, Mateus 14, 13. Jesus Cristo aqui, em Mateus 14, estava passando por uma tristeza no seu coração, porque seu primo João Batista, que tinha pregado no deserto, batizando as pessoas no Jordão, tinha sido degolado por Herodes. Mas mesmo assim Jesus se entristece, mas continua curando pessoas, avançando no seu ministério. A obra de Deus, ela não para. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, lhes disse: não é mistério que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães, 2 peixes. Olha que maravilha. Jesus Cristo, quando é batizado no Rio Jordão, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo o guia para o deserto, e durante 40 dias e 40 noites ele não comeu e não bebeu nada. E quando o tentador chega a Jesus naquela fome, sabendo o que ele queria, a maior vontade da carne, falou para ele: transforma essas pedras em pães. Tu é Deus, tu não precisa passar por essa dificuldade, você não precisa passar por essa situação. Às vezes achamos que determinada situação nós não precisamos de passar, orar demais, buscar a compreensão da palavra, o entendimento. Mas quanto mais nós buscamos, mais nós crescemos, e Jesus sempre buscou essa palavra, e ele usa a própria palavra contra Satanás, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo não quis usar aquilo que ele podia a seu favor, e usava aquilo que ele tinha para abençoar outras pessoas. Isso acontece também nas nossas vidas. Vocês lembram quando Paulo estava doente, e de repente ele fala para Deus curar daquela enfermidade, e o Senhor fala para ele: Saulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo usado para curar pessoas, mas para curar a si próprio, não. Porque isso faz parte de humildade. Isso faz parte de amor ao próximo. Jesus Cristo amava aquelas pessoas. E aí ele mostra para os discípulos, para que eles não importem com a quantidade que eles têm para ajudar as pessoas. Importa eles acreditar, porque quando você pega o pouco que você tem para ajudar e coloca Jesus no negócio, ele multiplica e você pode ajudar muitas pessoas. Porque 5 pães e 2 peixes foram suficientes para saciar a fome de mais de 5.000 pessoas. Porque Jesus faz milagres através
da nossa fé. Jesus faz milagres através da nossa caminhada. Por isso, João Batista, acreditando naquilo que Deus tinha dado para ele, continuava no Jordão, e de repente milhares de pessoas iam ter com ele, porque Deus estava falando através daquela palavra. Em Atos 7:51, nós já estamos terminando, Atos 7:51, Atos dos Apóstolos, glória a Deus, Atos 7:51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vos agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. João Batista foi o último profeta de Deus. E quando ele começa o ministério dele, ele começa na simplicidade, na humildade. Mas a palavra estava tão grande, tão poderosa, sendo pregada por aquele profeta, que começa a mudar o caminho de muitas pessoas que tinham fé no coração para seguir. Ele preparou aquele caminho para que o Senhor Jesus desse continuidade, porque Deus nunca deixa o seu povo enganado. Sempre quando Ele vai fazer alguma coisa, Ele fala. A mesma coisa acontece com a vinda do Senhor Jesus Cristo, que já está às portas, e as igrejas já estão pregando em todos os lugares. Mas o povo do mundo continua casando-se e dando-se em casamento. O povo do mundo não está nem aí preocupado com nada, só quer beber, fumar e morrer. E nós continuamos aqui fazendo a vontade do Senhor, para que no meio dessas pessoas tenham pessoas que queiram de verdade ser transformadas pelo poder da palavra. E para finalizar, em Mateus 14, a palavra de Deus fala assim, Mateus 14, a palavra de Deus fala assim, Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, é por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-lo. Ele pregava a palavra como ela tem que ser pregada, não importando com as pedradas que ele levava. Ele estava preso no cárcere, mas ele estava ali por causa do evangelho do Senhor. E Jesus Cristo fala: aquele que buscar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor ao meu evangelho, esse achará. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Chegaram seus discípulos, levaram o corpo, sepultaram e foram anunciar a Jesus. Acaba o ministério de João Batista.
Mas João Batista fez a vontade de Deus, e todos que fazem a vontade de Deus, o seu nome fica escrito no livro da vida. João Batista passou toda a sua vida glorificando o nome do Senhor, pregando a palavra no deserto, passando por dificuldades, mas crendo, porque isso é ter fé no coração, que estava fazendo uma obra grandiosa, e realmente ele fez, porque entregou Jesus Cristo, batizou Jesus para continuar o seu ministério. E Jesus morreu lá na cruz, por ele, por mim, por você e por cada um de nós, e ressuscitou no terceiro dia, e está ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso, porque grandes homens, como João Batista, fizeram a vontade de Deus. E assim também somos nós aqui nesse lugar, porque também fazemos essa vontade, não importando com o tempo e nem com as dificuldades que vamos ter que enfrentar, mas sabendo que Deus estará sempre junto de nós, enfrentando também, porque quando nós andamos com Deus, Ele também anda conosco, e Ele vai abrindo e fortificando barreiras, para que nós continuemos vencendo batalhas, em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continue nos guiando, em nome do Senhor. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando pela vida da irmã Josi, da Naftali, da Elisângela, da Neidinha, que se encontram enfermos. Que o Senhor venha ali fazer um milagre na vida de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Amém? E do seu Valdeci e a esposa, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós unimos a nossa fé e apresentamos a vida do nosso irmão Valdeci, da esposa, da irmã Josi, da Naftali, da Elisângela, da Neidinha. Papai querido, alcança cada uma delas nesta noite. Papai querido, lança por terra tudo que não provém do Senhor, toda enfermidade, toda dor, todo mal-estar, tudo que não provém do Senhor contra a vida de cada um deles, ó Pai, que o Senhor venha lançar por terra em nome do Senhor Jesus, mas que a cura do Senhor venha alcançá-los nesta noite, que o Senhor venha restaurar a saúde de cada um deles, Papai querido, que o Senhor venha dar oportunidade de vida para cada um deles nesta noite. Papai querido, nós apresentamos, Papai querido, os irmãos que não puderam vir, apresentamos a semana que se inicia, apresentamos os nossos locais de trabalho, que desde já o Senhor venha quebrar todas as barreiras, todo intento, toda ferramenta preparada que venha ser lançado por terra em nome do Senhor Jesus, mas que o Senhor venha nos capacitar, e tudo que fizermos, Senhor, venha ser por excelência, é o que nós te pedimos nesta noite. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, abençoa cada vida que nos ouviu nesta noite, porque nós temos a certeza que a tua palavra não volta vazia. Papai querido, nós te louvamos por estarmos aqui nesta noite, por esta oportunidade de vida, em nome de Jesus. Amém? Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.